Salve espectadores do canal! Nesse vídeo do quadro Fontes Históricas, vamos falar um pouco sobre como trabalhar com música como fonte para uma pesquisa na área de História. Se você é novo aqui no canal, é importante que você saiba que eu fiz um vídeo falando sobre questões mais gerais do trabalho com fontes audiovisuais, especialmente cinema e música, mas que serve para outras fontes como programa de TV, jornal e etc. Esse vídeo será um pouco mais específico, então se você realmente se interessa pelo tema, assiste o outro vídeo primeiro. Você pode assistir clicando nesse card aqui em cima, bem como outros vídeos dessa série. E para não perder nenhum desses vídeos, nem nenhum outro vídeo do canal, inscrevam-se. Me ajuda bastante para continuar progredindo e ampliando o conteúdo do canal. E nesse card aqui em cima, você pode clicar e apoiar o canal também pelo site Apoia-se, caso tenha interesse e possa contribuir. Acho que a primeira coisa que tem que ser falada a respeito de análise musical é que a análise de música não é só análise de letra. Eu já falei isso um pouco no outro vídeo sobre fontes audiovisuais, mas vale a pena falar mais um pouco sobre isso aqui. Música não é apenas discurso lírico. Ela não é feita só de uma mensagem verbalizada clara, carregada pela letra. E isso não é só uma questão de escolha metodológica. Uma coisa é você escolher uma abordagem mais próxima da escola de Frankfurt ou da escola de Birmingham para estudar uma música, um filme ou um livro, por exemplo. Isso seria uma questão de escolha teórico-metodológica. Outra coisa é escolher analisar só a letra de uma música. Isso não é só uma escolha, isso é um erro teórico-metodológico que já foi há muito tempo superado pela musicologia. Mas isso bota medo em algumas pessoas. Como eu vou analisar uma música sem ser músico? Eu não sei ler partitura, eu não sei escrever as coisas. Como eu faço? Em primeiro lugar, você pode sempre pedir ajuda de músicos, escrever o que você quer dizer, mostrar os trechos das músicas, explicar o que você precisa, o que você entende sobre aquilo, e o músico pode te ajudar a descrever as suas ideias a partir de uma linguagem mais técnica. Eu penso que, como afirma Simon Firth, nós estamos em um estágio da evolução e popularização da indústria do entretenimento que nós acabamos aprendendo a identificar certas escolhas estéticas. Como eu falei no vídeo anterior, a escolha de certas notas, tons, melodias, timbres, ritmo, proximidade estética com outras obras musicais, como trilhas sonoras de filmes, tudo isso vai carregar uma série de imagens mentais e sentidos por conta dessa bagagem cultural que nós absorvemos durante décadas de exposição massiva à indústria cultural. Mas isso vai ficar mais fácil de entender com exemplos. Um exemplo que eu adoro citar, peguem a música Black Sabbath. Ela foi composta com o claro intuito de criar uma atmosfera de tensão e medo, e você não precisa entender dos meandros técnicos da música para saber disso, por um motivo simples. A escolha estética que a banda fez está aliada ao fato de que essa progressão de notas é assimilada como ligada a algo de terror ou para causar medo, por conta de todas as trilhas de filmes de terror e coisas do tipo que nós ouvimos durante décadas no cinema, na TV, e que nos comunicam esses sentimentos. Mais um exemplo, peguem a música Night Witches, do Sabaton. A introdução dessa música tenta simular uma espécie de coral masculino, muito parecido com o coral do Exército Vermelho. Isso tem o objetivo bem claro de remeter quem está ouvindo a uma familiaridade sonora com a estética musical soviética, já que a música fala sobre as aviadoras soviéticas. A propósito, se te bater uma curiosidade sobre esse assunto das aviadoras, eu fiz um vídeo de quase 20 minutos só sobre isso, que você pode assistir clicando aqui nesse card. Outro exemplo, vamos lembrar de algumas músicas mais clássicas compostas por Ennio Morricone para alguns dos westerns de Sergio Leone. Pega a música tema do filme Três Homens em Conflito, por exemplo.
Aquele conjunto de elementos estéticos e instrumentos específicos usados de uma forma específica se enraizou de tal maneira na cultura popular que qualquer música com uma estética próxima a ela provavelmente será tomada como uma trilha de western, e ela vai carregar uma série de imagens mentais e sentidos por conta dessa bagagem cultural que nós absorvemos durante décadas assistindo filmes de western, séries de TV e etc. Eu já vi um monte de trabalhos de história e música que ignoravam completamente a parte musical e, para justificar isso, usavam a desculpa de que o trabalho era uma análise do discurso. Mas a música não é só discurso lírico. Às vezes a música pode até contradizer a letra, em forma de ironia. Para esse caso da música como forma de ironia, eu gosto sempre de citar o exemplo da música Chaining Woman, do Lynyrd Skynyrd. Se você pega a letra isolada, pode achar que a música justifica a violência doméstica ou mesmo o assassinato de uma mulher por conta de traição conjugal. Quando você analisa a música junto, a coisa fica mais complexa. A música é tocada de um jeito meio desajeitado, arrastado, e o vocal é bem anasalado, quase desconfortável, como se estivesse ironizando o protagonista. Analisando esses elementos e conhecendo melhor a forma como a banda pensava, fica claro que a música é uma crítica irônica ao combo violência doméstica, mais alcoolismo, mais porte de armas. E antes que alguém que conhece a banda venha me falar de God and Guns e outras músicas deles que são a favor do porte de armas, eu escrevi um artigo sobre isso, que é menos uma análise musical e mais uma análise temática de alguns temas na carreira da banda. O link está aqui na descrição para quem quiser ler. Aproveitando o gancho, quando o trabalho busca uma análise mais temática, como por exemplo discutir os temas que um determinado artista tratou em sua carreira, ou quando você quer ver os temas mais abordados pelas bandas de um subgênero específico, como o punk rock ou o glam rock, dependendo de como você faça o trabalho, a parte musical pode até não aparecer no trabalho escrito do pesquisador, mas na hora de analisar as fontes, ela não pode ser esquecida. Caso contrário, sua análise pode ficar mais empobrecida ou, em casos mais extremos, até a sua hipótese acaba invalidada. E aí você pode ser acusado de enviesar o seu trabalho para falar aquilo que você queria dizer, mesmo sem respaldo factual. Quando isso acontece por falta de habilidade com a pesquisa ou falta de acesso às fontes fundamentais, que às vezes você nem sabia que existiam, é ruim, mas compreensível. Agora, quando isso acontece de propósito, mesmo que por negligência, não tem desculpa. Nenhum pesquisador sério pode ser negligente com coisas tão básicas. A análise musical precisa ser contextual, e essa contextualização perpassa alguns parâmetros que não podem ser deixados de lado. O primeiro deles é o que eu já falei sobre analisar música e letra juntas, não preciso repetir. O segundo ponto é a relação entre o contexto e a obra. Obras da indústria do entretenimento sempre dialogam com a sociedade e o contexto no qual elas foram produzidas. Elas acontecem em um campo ideológico de interesse e são influenciadas pela forma como certos grupos veem certos assuntos. Então você precisa necessariamente entender o contexto de produção para entender melhor a obra em si. Por exemplo, como você vai analisar os hits do Motley Crue da década de 1980, ignorando o contexto do glam metal ou a produção de alguns músicos brasileiros importantes no contexto da ditadura? Essa produção não veio do nada. Essas músicas não surgiram em um limbo criativo. Elas estão enraizadas em seus contextos. O terceiro parâmetro é a relação entre autor e sociedade, que é bem parecido com o caso anterior. O autor de uma música nasceu, cresceu e se desenvolveu intelectualmente em um determinado ambiente, ou mais de um se ele já se mudou em algum momento da vida. Todo artista carrega uma bagagem relacionada à sociedade na qual ele vive. Para citar um exemplo que eu já comentei, é difícil analisar a obra do Lynyrd Skynyrd ignorando o fato de que a banda nasceu no Alabama, no sul dos Estados Unidos, um lugar cheio de idiosincrasias, de particularidades, de características próprias, e tudo isso no contexto da efervescência dos movimentos por direitos civis. Por fim, temos que atentar à estética e à ideologia, que andam de mãos dadas. Essa parte é mais difícil, exige maior atenção ou mesmo conhecimento técnico, mas sempre que possível é importante atentar a isso.
Eu gosto de citar o exemplo das trilhas sonoras de filmes. Durante décadas, elas buscaram atingir o nível de linguagem onde determinados elementos musicais pudessem ser decodificados de forma a despertar sentimentos e reações nas pessoas. E com o tempo, nós aprendemos que certos elementos estéticos das músicas, como eu falei antes, normalmente remetem a certas ideias ou mesmo ideologias. Uma música cuja parte estética remete a elementos militares pode muito bem carregar ideias militaristas não só na letra, mas na música também, que pode ter uma abordagem dramática e emocionante de modo a engajar o ouvinte a um determinado sentimento. E esse sentimento pode ser instrumentalizado para atender a uma ideologia. Mais uma vez, é preciso analisar o todo para chegar a uma conclusão mais responsável. No caso de uma letra que ressalta as glórias de se lutar pelo seu país, sua liberdade, etc., o elemento estético atende a um discurso ideológico de validade do heroísmo e do sacrifício por elementos como nação, liberdade, povo e etc. O grau de dificuldade de se estudar uma determinada música ou artista vai variar muito. Alguns compositores fazem letras muito diretas e explícitas. Outros preferem trabalhar mais com metáforas que podem ser bem difíceis de interpretar às vezes. Outros vão preferir trabalhar mais com abstrações. No caso da música, cada gênero ou subgênero terá suas particularidades, e esse entendimento da parte musical requer familiaridade com a música. É sempre bom tentar encontrar entrevistas com os músicos e compositores e fontes de mídia que discutem o trabalho para ajudar a encontrar certos significados possíveis ou mais escondidos também. Especialmente no caso das entrevistas, às vezes isso pode te ajudar a não ficar procurando cabelo em ovo. Você acha que a música fala sobre um tal tema, mas encontra uma entrevista com um compositor onde ele conta que ela significa outra coisa, nada a ver com a sua hipótese original. E só aí você começa a encontrar as conexões possíveis. Se uma música fala de um evento histórico, procure bibliografia sobre ele. Tente descobrir se existem interpretações conflitantes sobre esse evento, se há disputas políticas ou ideológicas sobre ele. Se existir esse tipo de disputa, volte à sua fonte e veja se a música dá indícios de que comprou um lado no debate. Mesmo quando o artista diz que tentou ser neutro ou que só quer contar os fatos da história. É mais comum do que vocês imaginam um artista comprar uma perspectiva política sobre um evento, passar isso adiante na sua música e depois dizer que é neutro e não tem intenções políticas, porque acha que a política só existe na esfera dos partidos e do poder institucional. E isso normalmente acontece ou por ignorância do artista, que não entende que política é mais do que isso, ou por cara de pau mesmo, de querer dizer que sua abordagem é neutra ou uma verdade e que outras interpretações seriam ideologia ou mesmo mentira. Não caiam no conto da neutralidade. Bom, então é isso. Eu espero que, para quem quer trabalhar com música, esse vídeo tenha sido útil. Na descrição do vídeo tem uma bibliografia para trabalhar sobre o assunto. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar uma olhada na nossa página do Apoia-se. Muito obrigado e até a próxima!